Fala galerinha, salve, salve nação rubro-negra. Olha que legal galera, que eu trouxe para os senhores a história do título do Flamengo contada em char, aí pelo Mário Alberto. É muito legal mesmo as figurinhas e você poder acompanhar aí e compartilhar. Crédito aí ao Globo Esporte, a matéria do Globoesporte.com. Vamos lá então, a história do título do Flamengo contada em char. Mário Alberto reúne série que mostra a história do Flamengo no Campeonato Brasileiro 2020. No início do campeonato, o Flamengo era o time a ser batido. Até aquele dia tinha ganhado tudo o que disputou no ano e vinha numa sequência de 18 jogos sem perder, mas só até aquele dia. Muitos acham que a derrota para o Atlético Mineiro tinha sido um evento à parte. Afinal, 1-0 com um gol contra não quer dizer tanta coisa. No entanto, a traumatizante saída de Jorge Jesus começou a ganhar formas mais problemáticas com as ideias propostas por Domenech Torrent. Cara, que legal. Aí veio a mudança do Dome. Depois de uma amarga lanterna, o rubro-negro iniciou uma recuperação e conseguiu 4 pontos em 4 jogos. Mesmo assim, continuou na zona do rebaixamento e, como se não bastasse, ao mesmo tempo o maior rival ocupava a liderança do campeonato. Aí no final a gente já sabe o que aconteceu, né? Mantendo a média de 1 ponto por jogo, ninguém entendia o que tinha acontecido com o todo-poderoso time multicampeão. Teria ele perdido o foco durante a pandemia? O respiro veio quando conseguiu manter uma série de 7 jogos sem derrota, sendo 5 vitórias. Depois de ajudar o time a dar um salto até o G4, parecia que o novo treinador ganhava respeito. Isso a gente ainda estava na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo venceu aí o Fluminense por 2-1. Sem seus principais arqueiros, o Flamengo tinha pela frente um dos fortes candidatos ao título. Foi o momento que Hugo Souza cresceu e mostrou qualidade para ocupar a vaga de primeiro goleiro. Isso na 12ª rodada, galera. Naquele empate 1-1, o Flamengo cheio de reservas. A partir daí o time não saiu mais do G4 e conseguiu vitórias contundentes em cima de grandes times. Tudo parecia voltar ao normal, mas por quanto tempo? Depois de ser goleado pelo São Paulo na última rodada do primeiro turno, o retorno começou com uma nova derrocada. Dessa vez, Domenech Torrent não foi poupado e deixou o clube. Isso na 20ª rodada, após 4-0 para o Galo. Com Rogério Ceni no comando, o time ganhou um novo gás e conseguiu se manter na disputa. A superação teve que vir várias maneiras, inclusive contra agressões verbais como as que Gerson sofreu. Aí foi o caso de racismo no jogo contra o Bahia, aquele jogaço de 4-3, 2 viradas. Nas últimas edições do Brasileirão, o tricolor paulista foi um dos clubes que o Flamengo mais teve dificuldade de vencer. A distância entre eles era tão grande que o título nem parecia uma possibilidade. O São Paulo chegou a abrir 7 pontos aí na imagem de diferença para o Flamengo. Depois de uma reviravolta na parte de cima da tabela, o Flamengo não somente perdeu a chance de assumir a ponta, como deixou o então líder Internacional ampliar a vantagem para 4 pontos. Foi aí que o Inter acreditou que já seria campeão. O Thiago Galhardo até provocou o Flamengo com um cheirinho, só que esqueceu, que Flamengo é Flamengo e que o campeonato só acaba na 38ª rodada. Num jogo adiado, o rubro-negro viu surgir a chance que precisava para poder sonhar novamente. Com os pontos somados, aquela distância para o líder não parecia tão grande assim. Aquela vitória para o Grêmio de 4-2 foi fundamental, galera? O tropeço do líder Internacional era a chance que faltava para assumir a ponta. Bastava uma simples vitória, só que as mãos do goleiro Cleiton não permitiram ao rubro-negro ganhar asas. O Flamengo jogou muito nesse jogo de empate 1-1, poderia ter sido líder já aqui. Poderia ter assumido a liderança nesse jogo, só que o goleiro foi muito bem, o goleiro do Bragantino. Depois de uma classificação embaralhada, a briga parecia mesmo estar apenas entre 2 clubes. O São Paulo estava na jogada, mas só um milagre seria capaz de mantê-lo na briga. Após o Flamengo vencer o Corinthians, e o Inter também venceu o Vasco, e praticamente não tinha chances para o São Paulo mais.
Era agora ou nunca, ou o Flamengo vencia ou entregava a taça ao Colorado. Faltando 2 jogos para o fim, veio a tão sonhada posição. Jogão contra o Flamengo, contra o Inter, né, de virada, que o Inter chora até agora, mas expulsão do Rodinei legal, e eles têm que assumir que na verdade eles perderam o título lá contra o Sport, né? Que eles perderam aquele jogo em casa, então lá possibilitou a perda do título, não o jogo com o Flamengo. Mas nada estava decidido, faltava o jogo derradeiro. Pela frente não tinha sarrafa baixa para nenhum dos dois times. Ou seja, o Flamengo tinha o São Paulo fora de casa e o Inter tinha o Corinthians em casa. O Campeonato Brasileiro não tem uma final, é verdade. Esse fim de campeonato, no entanto, foi um dos mais emocionantes de todos os tempos. E aí eu concordo. Mais uma vez aí crédito pro Globo Esporte, ge.globo/globo, hoje /blog do Mário Alberto, né? Mário Carlos, Mários Albertos aí quem editou, crédito todo para ele, mas muito legal, eu gostei e trouxe para os senhores.